Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química e hoje nós temos o nosso quarto vídeo da série especial aqui do Talk Química, o que se estuda em. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a fisicoquímica. Na minha opinião, a parte mais difícil da química. Ironicamente, a parte mais difícil, mas talvez uma das partes mais interessantes. Você começa a estudar fisicoquímica ali por volta do terceiro período. Você já deve ter tido algum pré-conhecimento de cálculo, afinal você vai ter que utilizar cálculo nas aulas de fisicoquímica. Não é um cálculo muito complicado não, mas você vai ter que aprender a fazer uma derivada simples, a fazer uma derivada parcial, a fazer algumas integrais simples, a resolver algumas equações diferenciais, que basicamente são equações por variáveis separáveis. Não é algo muito complicado, mas você tem que ter uma noção mínima de cálculo. E a fisicoquímica vai trabalhar basicamente as transformações da matéria, seja ela química, seja ela física, ou seja, uma reação química ou um processo de mudança de estado. Isso aí vai estar dentro da fisicoquímica. A fisicoquímica ela costuma ser dividida em 4 grandes áreas. Os cursos de graduação não necessariamente seguem essa ordem, mas se a gente fosse dividir a fisicoquímica, poderia dividir em 4 áreas. A termodinâmica, a cinética, a termodinâmica estatística e a quântica. O que a gente estuda dentro de cada uma dessas áreas? Na termodinâmica, nós estudamos basicamente as transformações da natureza. Então, nós vamos estudar uma reação química, nós vamos avaliar ali algumas propriedades de estado, como o ΔH, o ΔS, o ΔG. Vamos ver a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei, a terceira lei. Vamos estudar os equilíbrios presentes em solução, no estado gasoso, os equilíbrios físicos, os equilíbrios químicos. Enfim, a parte da termodinâmica é talvez a parte mais importante, mais interessante e uma das mais difíceis. A termodinâmica da graduação não é a mesma termodinâmica lá do ensino médio, não se resume a você pegar uma equação, pegar outra equação, inverter, aplicar a lei de Hess e calcular o ΔH. Não. A termodinâmica ela é muito grande, muito bonita e muito difícil. Normalmente, a maioria dos livros, o primeiro livro é basicamente todo dedicado à termodinâmica. É que engloba o maior conjunto de informações. E dentro da termodinâmica, a gente vai começar a estudar, por exemplo, pela definição de calor e trabalho, avança um pouco mais, define as funções de estado, ΔU, ΔH, ΔG, ΔS, a entropia a gente aprende em termodinâmica, que é talvez a principal função de estado dentro da termodinâmica. Tudo ocorre basicamente por culpa da entropia, e o ΔA, que para nós químicos não tem tanta aplicação. Porém, ele é muito mais importante para os engenheiros. Depois que a gente gera todo esse ferramental, vamos dizer assim, a gente começa a estudar os equilíbrios do ponto de vista termodinâmico. Então, o equilíbrio químico faz parte da termodinâmica. Não apenas o equilíbrio químico, mas o equilíbrio físico. E aí nos é apresentada uma propriedade importantíssima para a química, o potencial químico. O potencial químico é um reflexo da variação da entropia total. Então, basicamente, se um processo ocorre, é porque ele é seguido de uma redução do potencial químico, seja um processo físico, seja um processo químico. E a termodinâmica normalmente é dedicado todo um curso de fisicoquímica para ele, costuma ser a primeira fisicoquímica, é focado em termodinâmica. Se você acha que termodinâmica é fácil, que termodinâmica é mole, que entropia é bem fácil de entender, provavelmente você não aprendeu direito termodinâmica, você não aprendeu direito a fisicoquímica, porque é complicado. Eu não estou falando que você não vai aprender, mas não tem como achar fácil. As substituições, a amarração das condições de contorno, tudo isso requer um conjunto de qualificações, vamos dizer, um conjunto de percepções que é muito difícil para um aluno no terceiro ou do quarto período ter. A disciplina mais difícil que eu fiz, na minha opinião, foi a Fisicoquímica 1, foi a termodinâmica. Foi pior até mesmo do que cálculo, que eu tive bastante dificuldade. Eu consegui passar. Por muito tempo, esse conhecimento não ficou guardado na minha mente, eu não sabia nada de fisicoquímica, fui aprovado, mas, enfim, não aprendi corretamente. Só agora, mais recentemente, com a Universidade da Química, que eu tive que voltar a pegar livros para estudar,
dei aulas particulares de termodinâmica que eu tive que sentar com mais calma, pegar os livros, reaprender e então fixar esse conhecimento. E como eu disse, a primeira parte foi a termodinâmica, a segunda a cinética. Na termodinâmica, nós não temos o tempo como variável, apenas sabemos se o processo vai ocorrer ou não. É na cinética que nós vamos determinar o tempo em que uma determinada reação, um determinado processo vai ocorrer. A cinética, portanto, trabalha estado de não equilíbrio. Enquanto a termodinâmica trabalha um processo em equilíbrio, estado de equilíbrio, a cinética trabalha o estado de não equilíbrio, até chegar no equilíbrio. A cinética normalmente está focada para a cinética química, para reações químicas. Mas, por exemplo, nós podemos ter um determinado processo físico que não está em equilíbrio, mas que uma hora vai chegar. Quando ele chegar no equilíbrio, é a termodinâmica que estuda. Até ele chegar no equilíbrio, não é cinética, né? O equivalente à cinética para um processo físico são chamados fenômenos de transporte. Então, cinética e fenômenos de transporte trabalham a parte de não equilíbrio, mas um é focado para uma reação química, a outra é focada em um processo físico. Fenômenos de transporte normalmente é estudado no curso de Físico-Química 3 quando tem. Eu estudei fenômenos de transportes na minha terceira Físico-Química, mas era uma disciplina exclusiva para o curso de bacharelado. Como licenciado, não precisei estudar, mas fiz como optativa. Então, o fenômeno de transporte pode ficar junto da cinética. Ainda dentro dessa mistura entre cinética e termodinâmica, nós temos a teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases é uma área que estuda, como diz, as propriedades de um gás, e não é fácil não. A matemática envolvida é bem maçante, é bem mais complicada do que o cálculo lá na termodinâmica. De novo, eu estudei essa parte na terceira Físico-Química, junto com fenômenos de transporte. Caso eu fizesse só licenciatura ou fizesse Química Industrial, eu não precisaria ter estudado nem fenômenos de transporte, nem teoria cinética dos gases, mas obviamente isso é próprio de cada curso. Talvez você faça Química Industrial, mas você precise estudar teoria cinética dos gases. A terceira parte nesse grande conjunto é a quântica, e dentro da quântica soma-se a espectroscopia. Bom, a quântica, nós temos uma abordagem microscópica da matéria. Vamos trabalhar a função de onda, vamos descrever os átomos e as moléculas com base na função de onda, e essa é a grande diferença na termodinâmica. Enquanto a quântica trabalha com moléculas isoladas, átomos isolados, a termodinâmica trabalha com conjunto de moléculas, com conjunto de átomos, ou, para o nosso jargão, com mols de átomos e mols de moléculas. A quântica olha para a parte microscópica da matéria. Um curso de quântica ele recebe o carimbo de talvez um dos cursos mais difíceis, ninguém entende nada, quântica é complicado, é a maior viagem, e de fato, se o curso de quântica não for explicado de uma forma correta, com bastante didática, é um curso maçante e difícil que não vai acrescentar em nada na sua formação. É uma disciplina fantástica, quântica é muito interessante. Hoje eu posso dizer que eu aprendi um pouco de quântica. Eu não posso falar que eu sei quântica porque eu não sei. Mas eu tenho um conhecimento bem maior do que quando eu fiz na época da graduação, que a aula não dava. E não que a professora fosse ruim, na verdade a professora era até muito boa. Mas o curso era pesado, o curso era maçante. Algumas aulas, não todas, mas algumas aulas eram dadas em transparência. Era muito ruim. Quântica é um curso legal, mas tem que ser bem dado. Se for mal trabalhado, é só perda de tempo, infelizmente. O que existe é uma grande coerência no curso, porque em química orgânica, nem tanto em química orgânica, mas em química inorgânica, nós utilizamos muitos conceitos da físico-química, da termodinâmica e de quântica. Só que a gente só vai aprender quântica no final do curso de química. E isso se você fizer licenciatura ou bacharelado. O químico industrial, às vezes, ele, na maioria dos cursos, acredito, ele é isento do curso de quântica. E qual é o problema? Você primeiro aprende a aplicação para depois aprender a origem. E como tem muito tempo de diferença entre a aplicação em química inorgânica e a origem quântica, você acaba não fazendo as correlações devidas. Por outro lado, fica muito difícil aplicar um curso de quântica logo no começo, porque você precisa ali de um certo conhecimento de matemática, um conhecimento mínimo de cálculo.
mas eu gostaria muito que um curso de quântica aparecesse ali no terceiro período, juntamente com a fisicoquímica ou um pouco depois da primeira fisicoquímica, um pouco depois de termodinâmica. Não é muito bom que ele fique no final, você acaba esquecendo e não lembra das aplicações. Além dentro de quântica, nós temos a espectroscopia, que é basicamente a interação entre a radiação com a matéria. E com isso a gente consegue aprender, consegue extrair muitas propriedades moleculares. Temos, por exemplo, a espectroscopia do infravermelho, do ultravioleta, do visível, de micro-ondas, ressonância magnética nuclear. Tudo isso permite a gente determinar várias características moleculares e várias características daquelas substâncias. As informações que nós temos sobre as moléculas, boa parte delas veio da espectroscopia. Eu fiz um curso de espectroscopia na minha graduação, era obrigatório para o curso de bacharelado. Eu fiz como optativa. Foi perda de tempo porque a professora dava aula em transparência. Na verdade, não era nem transparência, ela pegava o capítulo do livro em um Word, colocava na tela e ficava lendo ponto a ponto. Foi um curso muito mal dado, muito mal explicado. Mas é uma disciplina fantástica. E de novo, né, a gente até aprende as aplicações de espectroscopia, por exemplo, estudando orgânica. A gente aprende, por exemplo, a interpretar o espectro de V, de UV, de RMN, mas a origem do espectro só aparece mais à frente, só aparece no curso de espectroscopia, que seria bem válido você fazer. Bom, falamos de 3 áreas. A termodinâmica, que estuda os estados em equilíbrio da parte macroscópica, a cinética, que estuda a parte de não equilíbrio, a quântica, que estuda a parte microscópica, e a quarta parte da fisicoquímica, eu não fiz essa disciplina, eu sinceramente não sei nada, até pensei em fazer um curso na física para ver se eu aprendia, mas acabei não fazendo. Se na sua universidade você tem esse curso, faça, porque deve ser muito interessante. Eu sinto falta. É a parte que vai linkar, que vai juntar a parte microscópica da quântica para a parte macroscópica da termodinâmica. Existe um abismo entre a quântica e a termodinâmica. No entanto, as duas áreas deveriam falar as mesmas coisas, com abordagens diferentes, porém falar a mesma coisa. Para juntar esses dois mundos, bem no meio, existe a termodinâmica estatística, a termoestatística. Ela que vai juntar a parte microscópica com a parte macroscópica. E a entropia tem um papel fundamental nisso. Porém, infelizmente, eu não posso dar alguma sugestão ou traçar os pontos principais dessa área, porque eu não conheço nada. Eu sei que vai aparecer a constante de Boltzmann e não muito mais do que isso. É basicamente esse o curso de Fisicoquímica. Eu fiz 5 disciplinas. Fisicoquímica 1, que pegou a termodinâmica. Fisicoquímica 2, que pegou cinética, fenômenos de superfície, que faz parte de termodinâmica, e eletroquímica, que faz parte de termodinâmica. Fisicoquímica 3, que pegou fenômenos de transporte e teoria cinética dos gases. E junto com essas 3 fisicoquímicas, eu fiz uma disciplina de fisicoquímica experimental. Apenas uma que pegava o conhecimento de termodinâmica, na verdade pegava o que foi aprendido na Fisicoquímica 1 e na Fisicoquímica 2. Fiz um curso de quântica e fiz um curso de espectroscopia. E poderia ter feito um curso de mecânica e estatística, mas não tive a oportunidade de fazê-lo. Então, resumindo essa parte, fisicoquímica é difícil, pessoal, não é fácil. Mas é recompensador quando você aprende. As coisas começam a fazer muito mais sentido. Então vale a pena estudar, vale a pena perder tempo, vale a pena dedicar tempo para a fisicoquímica. Se você aprender, a sua visão da química torna-se muito maior. Você vai olhar a química orgânica, a química inorgânica de uma forma completamente diferente. Infelizmente, a maioria das pessoas ou ficam reprovadas em fisicoquímica, ou quando passam, como foi o meu caso, acabou não passando com esse conhecimento retido. E aí perde muito do que a gente pode ganhar com a fisicoquímica. Bibliografia. Quais são as minhas recomendações? Primeiro de tudo, o livro clássico, mas que ajuda só na parte de termodinâmica, é o Castellan. Eu não gosto desse livro, eu não gostava desse livro. Eu comprei numa barganha num sebo por R$10 e acabei dando para um ex-aluno meu, para mostrar que eu não gosto do Castellan.
Muitas pessoas gostam muito do Castellan. Eu, particularmente, não gosto, mas ele talvez seja a principal referência na parte de termodinâmica. Tem um livro muito mais antigo, que não é publicado mais, que eu gostava bastante, que é o livro do professor Horácio Macedo, de Físico-Química. O meu professor utilizava, o professor Horácio Macedo foi professor da UFRJ, e tido como um excelente professor. Esse livro é muito bacana, eu gostava dele, porém ele não é publicado mais. Na biblioteca da universidade tinha, então eu pegava para estudar, porém não tem mais para venda. Um livro bem comercial de fisicoquímica são os livros do Atkins, que tem várias versões. Uma versão mais antiga tem 3 volumes, eu não lembro exatamente qual é a edição. Eu não gostava dos livros do Atkins porque ele jogava muito as expressões. A expressão aparecia, ele não deduzia, não dava aplicação e ficava jogado. Então nunca gostei muito do texto do Atkins. E como eu não gostava do Castellan, na verdade para mim eu não tinha uma bibliografia muito boa. Há alguns anos atrás eu recebi do Grupo Gen, que gostaria de agradecê-lo. Ele me enviou, na verdade, vários livros de fisicoquímica, eu pedi diretamente no site da editora, não pela Universidade da Química, mas como professor de Química, e eles nunca recusaram me enviar livros. Eles me enviaram essa versão aqui, a 9ª edição do livro Físico-Química do Atkins. Esse aqui é o volume 2, e existe o volume 1 também. Os 2 livros são uma versão modificada, uma versão atualizada dessa versão que eu falei, que eram em 3 volumes. Nesse caso aqui são apenas 2 volumes. Esse é um livro melhor. Ele tem uma fotografia boa, tem boas ilustrações. Embora às vezes ele não deduza a expressão no corpo do texto, ele tem um apêndice onde ele mostra como aquela equação foi deduzida. Então é um livro bem melhor do que a versão anterior. Porém, eu tenho algumas críticas. Eu ainda acho meio jogado, acho que ele poderia trabalhar mais, acho que poderia discutir mais. Porém, é uma referência melhor. Ele é basicamente dividido assim. O volume 1 tem a parte de termodinâmica e quântica. O volume 2 já é dedicado à parte de espectroscopia, mecânica estatística e cinética. Ou seja, se você está no curso de Físico-Química 1, vale a pena comprar o volume 1. Ele tem a parte de termodinâmica. E já ajuda para a parte de quântica. Por falar nisso, existem livros específicos de quântica que têm uma abordagem muito melhor do que esses livros de Físico-Química. Nós podemos citar o Levine, que só tem em inglês, eu acho, não lembro de uma versão em português, que é muito bom, eu gosto muito do Levine. Tem um livro, já seria mais voltado para a parte de pós-graduação, voltado para a quântica, do próprio Atkins, Quântica e Espectroscopia, que é o Molecular Quantum Mechanics. Eu gosto muito desse livro, acho ele muito legal, mas também só tem em inglês. Tem um livro de quântica do professor Eduardo Hollauer, da UF, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas o livro acho que está esgotado. Eu nunca tive, na época quando eu li eu não gostei, mas eu acredito, olhando hoje, que seja um livro muito bom. Pelo menos ouvi relatos muito bons sobre ele. Um outro livro que nós temos, focado nessa parte de quântica e espectroscopia, é também do Atkins, que é esse daqui, o Quanta Matéria e Mudança. Esse daqui é o volume 2, tem o volume 1, e ele nada mais é do que uma versão expandida da parte de quântica e espectroscopia do livro de Físico-Química. Ele pega essencialmente aquele texto, expande, coloca mais exemplos, trabalha um pouco mais, mas segue o mesmo padrão do Atkins. O texto é basicamente o mesmo. E um outro livro que nós temos também de Físico-Química, esse, assim como esses 4 livros eu ganhei do Grupo Gen, esses 2 eu também recebi do Grupo Gen, é um livro para a parte de termodinâmica bem legal, porque ele conversa contigo, ele discute contigo, ele fala, olha, essa parte é complicada, você vai ter problemas em aprender isso. É o livro do Levine. Esse daqui, Físico-Química, eu tenho a 6ª edição, esse daqui é o volume 2, e esse daqui é o volume 1. O volume 1 é basicamente todo dedicado à termodinâmica, e no volume 2 nós vamos ter a parte de quântica, de cinética, de espectroscopia e de termoestatística. O volume 1, que é maior, é todo dedicado à termodinâmica e teoria cinética dos gases e fenômenos de transporte. É um livro muito legal, principalmente para a parte de termodinâmica. A parte de quântica eu acho ele muito simplificado. Talvez, com certeza, ele faz referência ao livro dele de quântica, que é um livro muito mais completo. Mas eu gosto muito do Levine. Inclusive, eu recomendaria a compra caso você esteja pensando em comprar um livro
de termodinâmica. E aí, pessoal, eu acredito que vocês saibam, eu ofereço aulas particulares e consultorias online, a princípio sobre qualquer assunto de química. E desde setembro eu venho oferecendo consultoria sobre físico-química e eu utilizo como livro-texto, né, como base para preparar as aulas particulares, esse livro do Levine. Né? Eu já preparei um curso inteiro baseado no volume 1 e estou mais ou menos na metade do volume 2. Inclusive, caso você queira contratar uma aula particular ou uma consultoria, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pode ser de físico-química, química analítica, química orgânica, química inorgânica, preparatório para concurso, enfim. Mas então, pessoal, são essas as sugestões de livros que eu dou para vocês. Além disso, existe um outro livro, também só em inglês, muito bom, que é o Macquarie. É um livro de físico-química, deve ser bem caro comprar a sua versão em papel, mas também é um livro bem bacana. Talvez na biblioteca da sua universidade tenha. E era isso que eu tinha a falar para vocês sobre físico-química. Agora é vez de vocês. Compartilhe aí nos comentários o que vocês acharam de físico-química, o que vocês acham da físico-química, suas dificuldades, o curso foi legal, não foi, aprendeu ou não aprendeu. É mais ou menos isso, como eu falei. Gostou de algum outro livro que eu não citei aqui? Deixe aqui no comentário, isso vai enriquecer bastante a série. E aí, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está ali com dificuldade em físico-química. Mostre para ele, com esse vídeo, que tem como passar em físico-química, tem como aprender. Porém, é necessário dedicar tempo para estudar. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo e até a próxima do Universidade da Química.